Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os 5 erros mais cometidos no cálculo de limites. Vem comigo para saber se você está cometendo algum deles. Eu sou a professora Dani, bora descomplicar? Bora então falar dos 5 erros que mais aparecem. Em quinto lugar, aparece o erro de calcular o limite de uma parte da função e deixar uma outra parte de fora para ser calculado depois. Esse erro a gente vai ver ele através do seguinte limite. Limite de x tendendo a zero pela esquerda, da função 1 mais 2x elevado a 1 sobre x. Primeiro a gente vai fazer a forma incorreta, que é como aparece o erro, e depois a gente vai resolver esse limite corretamente. Então a forma incorreta do limite é fazer o seguinte. A primeira tentativa que a gente faz sempre nos limites é fazer a substituição direta. Então, muita gente faz isso aqui. Bom, eu vou substituir x por zero. E aí, lá naquele termo que tem entre parênteses, a pessoa toma o limite daquilo. Então, fica 1 mais 2 vezes zero. É feito isso aqui. 1 mais 2 vezes zero elevado a 1 sobre x. Bom, mas o que está ali na base é exatamente 1, porque 1 mais 2 vezes zero é 1, elevado a 1 sobre x. E aí, pensa-se, bom, se o x está indo para zero, aquele expoente agora está indo para infinito, 1 elevado a infinito, então o resultado disso é 1. Então, o resultado disso não é 1, porque eu não posso tomar o limite de uma parte da função e deixar uma outra parte de fora. Ó. Vejam que nesse pedaço aqui, o limite de x tendendo a zero já foi tomado. Se o limite já foi calculado, não tem como sobrar a variável x, que é a variável da nossa função, ela não tem como sobrar na função, porque eu vou tomar x tendendo a zero para todos os x que estão aparecendo ali na minha função. Então, eu não posso tomar o limite de uma parte e deixar 1 sobre x de fora e dizer que depois eu vou calcular esse limite, porque o limite, de fato, já foi calculado quando eu substituí o x por zero. Então, essa é a forma incorreta de calcular esse limite. A forma correta de calcular esse limite é transformando ele no limite fundamental exponencial. Se você não assistiu essa aula, eu vou deixar o link na descrição, a gente já falou como calcular esse tipo de limite. Então, a gente vai transformar esse limite num limite conhecido, através de uma mudança de variável ou substituição. A substituição que a gente vai fazer é dizer que 1 sobre u é 2x. Bom, mas lá no expoente tem 1 sobre x, então eu vou escrever 1 sobre x em termos de u, que é a nova variável. Como que eu faço isso? Passo o u multiplicando e o x dividindo. Então, 1 sobre x nada mais é do que 2u. Mas ainda falta uma coisinha. Ainda eu preciso descobrir para onde que o u está tendendo quando o x tende a zero pela esquerda. E a gente descobre isso através da relação existente entre o u e o x. Então, nessa relação aqui que existe entre u e x, eu vou isolar o u. Então, eu vou escrever que u nada mais é do que 1 sobre 2x. E agora eu vou descobrir para onde que o u está indo. Se o x está tendendo a zero pela esquerda, significa que o u está tendendo para o valor 1 dividido por 2 vezes um número muito pequeno, só que negativo. Então, o denominador é um número muito pequeno negativo. 1 dividido por um número muito pequeno negativo é um número muito grande, só que negativo. Então, eu vou dizer que o u ele está tendendo a menos infinito. Tenho todas as informações, vou substituir no limite. O novo limite depende da variável u, só que o u está tendendo a menos infinito. 1 mais o 2x foi o que eu chamei de 1 sobre u. Então, vou colocar aqui 1 sobre u. E o 1 sobre x que está lá no expoente, 1 sobre x é esse cara aqui, é o 2u. Então, vou escrever isso como 2u. Isso aqui é quase o limite fundamental exponencial, esse que está aparecendo aqui na tela. Então, o que falta para ele ser o limite fundamental exponencial, na verdade, é que tem um 2 a mais aqui na história, para que ele seja o limite fundamental exponencial. Então, a gente vai reescrever esse limite da seguinte forma. Limite, quando x tende a menos infinito, de 1 mais 1 sobre u, elevado a u, e tudo isso
elevado ao quadrado, porque o que eu tenho é uma potência elevada a uma outra potência, então eu multiplico os expoentes aqui, 2 vezes u, e volta para o que eu tinha antes. Só que agora eu posso fazer o limite da função composta, ou seja, eu posso passar esse limite aqui dentro do colchetes, calcular esse limite que está aqui dentro e depois elevar o resultado ao quadrado. Mas vejam que aqui, quando eu faço o resultado do que está dentro do colchete e depois elevo ao quadrado, esse quadrado ele não está dependendo da variável u, como foi o que aconteceu aqui no erro. Então, no erro, a gente toma o limite de uma parte da função, só que sobra a função. Aqui não, aqui está sobrando um quadrado, um número, uma potência. Então, não depende de u, eu posso fazer isso. Então, eu vou fazer o limite de x tendendo a menos infinito da função 1 mais 1 sobre u elevado a u. E o resultado disso eu vou elevar ao quadrado. Bom, o resultado desse limite que está dentro do colchete é o número e, então o resultado desse limite é e ao quadrado. E vejam que não era 1 como foi o que a gente encontrou lá na forma incorreta de calcular. Em quarto lugar, aparece o limite que envolve raiz cúbica. O erro cometido aqui é tentar racionalizar o numerador multiplicando por aquilo que a gente chama de conjugado da raiz cúbica. Isso não vai eliminar a raiz. Então, o exemplo é o seguinte. A gente quer calcular limite de x tendendo a 2 da raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de 2 dividido por x menos 2. A primeira tentativa sempre é substituir x por 2 no limite. Se for possível calcular, a gente tem o valor do limite. Nesse caso, quando a gente substitui x por 2, a gente fica com raiz cúbica de 2 menos a raiz cúbica de 2 dividido por 2 menos 2. Isso nada mais é do que 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Então, não é possível calcular esse limite através da substituição direta. Vamos fazer a forma incorreta de calcular esse limite. Então, a forma incorreta é calcular o limite de x tendendo a 2 da raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de 2 dividido por x menos 2. A maneira incorreta de calcular esse limite é multiplicar e dividir por raiz cúbica de x mais, que seria o conjugado, vamos dizer assim, de raiz cúbica de 2 dividido por raiz cúbica de x mais a raiz cúbica de 2. Normalmente aqui o erro continua, porque o que a pessoa faz por trás desse erro é dizer que a raiz cúbica de x vezes a raiz cúbica de x elimina a raiz, e isso não é verdade. Vamos continuar com esse erro para ver o que acontece. Então, o que o pessoal faz é dizer que a raiz cúbica de x vezes a raiz cúbica de x dá o próprio x. Então, o que é feito é dizer que aqui dá o x, aí como estou multiplicando pelo conjugado, é dito que aqueles termos cruzados, eles se cancelam, e aí a gente fica com menos, e aí é dito que a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2 é o próprio 2. Aqui é que está o erro. Então, o pessoal segue calculando, e no denominador é deixado o produto, raiz cúbica de x mais raiz cúbica de 2. E aí simplifica numerador com denominador e diz que isso aqui é, agora por substituição direta, 1 dividido pela raiz cúbica de 2 mais a raiz cúbica de 2, que é igual a 1 sobre 2 vezes a raiz cúbica de 2. Então, isso aqui está totalmente errado. E o erro é fazer isso, multiplicar pelo conjugado de raiz cúbica. Quando é raiz quadrada, isso dá certo, mas na raiz cúbica não dá certo. Por que que isso não dá certo na raiz cúbica? Porque vejam o seguinte, o que a gente está fazendo é multiplicando raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2. A gente está multiplicando por raiz cúbica de x mais raiz cúbica de 2. Se a gente faz distributiva aqui, observem o seguinte.
A gente faz esse vezes esse vezes esse, depois esse vezes esse e este vezes este. Então, aplicando a distributiva, a gente tem raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de x é ela vezes ela mesma. Então, é ela ao quadrado. Raiz cúbica de x ao quadrado. Quando eu faço raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de 2, positivo com positivo, positivo. Então, eu fico com raiz cúbica de x vezes a raiz cúbica de 2. Quando eu faço esse termo vezes esse termo, positivo com negativo, negativo, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de x. Ok, esses dois vão cancelar. Só que quando eu faço raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2, negativo com positivo dá negativo, e eu fico com raiz cúbica de 2, só que ao quadrado. Esse cancela com esse, só que vejam que raiz cúbica de x ao quadrado não cancela a raiz, porque cancelaria se a raiz fosse quadrada, mas a raiz é cúbica. A única coisa que vai fazer cancelar aquela raiz ali seria se fosse ao cubo. Raiz cúbica de x ao cubo, aí a raiz vai cancelar. Mas raiz cúbica de x ao quadrado, a raiz não é cancelada. Na verdade, o que a gente tem aqui é raiz cúbica de x pode ser escrito como x elevado a 1/3. Só que 1/3 e ainda elevado ao quadrado. E o raiz cúbica de 2 pode ser escrito como 2 elevado a 1/3, que está elevado ao quadrado. Como a gente multiplica esses expoentes, então isso aqui é x elevado a 2/3 menos 2 elevado a 2/3. Se a gente retorna para uma raiz, o que a gente tem é a raiz cúbica de x ao quadrado menos a raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é 4. E a raiz não é eliminada. Então, esse é o quarto erro. Como que seria a forma correta de resolver esse limite? A forma correta de resolver o limite é multiplicar e dividir por alguma coisa que elimine a raiz cúbica, ou ainda observar o seguinte: a gente sabe que a ao cubo menos b ao cubo nada mais é do que a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Ok, então o que a gente pode fazer? A gente pode reescrever o denominador da seguinte forma, como raiz cúbica de x ao cubo menos a raiz cúbica de 2 ao cubo. Isso porque a raiz cúbica elevado ao cubo elimina a raiz e dá o próprio x, e a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, o cubo é eliminado ali com a raiz cúbica e o resultado é o próprio 2. A gente olha para isso que está aqui e identifica que esse termo do parênteses faz o papel do A e esse outro termo do parênteses faz o papel do B. Então, a gente usa essa formulinha que a gente sabe para A ao cubo menos B ao cubo. Então, o resultado disso nada mais é do que A menos B, o A é raiz cúbica de x menos o b é raiz cúbica de 2, que multiplica a ao quadrado, que é a raiz cúbica de x ao quadrado. Vou colocar aqui um colchete, porque é tudo isso que vai multiplicar o a menos b, mais o a vezes o b. O a é raiz cúbica de x e o b é raiz cúbica de 2, mais o b ao quadrado. E o b ao quadrado é raiz cúbica de 2 ao quadrado. Ok, essas duas raízes eu posso unir elas numa única raiz, porque a raiz do produto é o produto das raízes. Então, eu tenho raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de 2. Isso é o mesmo que raiz cúbica de 2x. Então, isso que está aqui nada mais é do que raiz cúbica de 2x. Então, no lugar do denominador x menos 2, eu vou escrever este produto. Então, eu vou voltar no meu limite e escrever o limite quando x tende a 2 de raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de 2
E o denominador, que é esse x menos 2 aqui, eu vou escrever ele como este produto que está aqui embaixo. Então, eu vou escrever o denominador como raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2, que vai multiplicar raiz cúbica de x ao quadrado, mais a raiz cúbica de 2x, mais a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Ok, só que agora, como a gente tem aqui no denominador um produto, agora eu posso simplificar o numerador com o denominador. Então, esse eu simplifico com esse, e eu fico com o limite de x tendendo a 2 daquele denominador. Então, o numerador virou 1, porque eu simplifiquei. O denominador eu tenho raiz cúbica de x ao quadrado, e a gente viu ali em cima que raiz cúbica de x ao quadrado é o menos que raiz cúbica de x quadrado. A raiz cúbica de 2x, e a gente mencionou ali em cima também que a raiz cúbica de 2 ao quadrado é o mesmo que a raiz cúbica de 4. Bom, agora eu posso tomar o limite de x tendendo a 2. E eu não tenho mais uma indeterminação, então eu fico com 1 sobre... Quando o x tende a 2, a primeira raiz do denominador é 2 ao quadrado, que é 4, raiz cúbica disso. Então, é a raiz cúbica de 4, mais raiz cúbica de 2x, só que o x está tendendo a 2, então raiz cúbica de 4. E o terceiro termo do denominador nem depende de x, isso aqui é raiz cúbica de 4. Então, o nosso resultado é 1 sobre... Veja que no denominador está aparecendo 3 vezes a raiz cúbica de 4. Então, 3 vezes a raiz cúbica de 4. Esse aqui é o nosso resultado. E vejam que é diferente do que a gente tinha encontrado lá na forma incorreta, que a gente tinha encontrado isso aqui. 1 sobre 2 raiz cúbica de 2. Vejam que são dois resultados diferentes. Em terceiro lugar, no erro do cálculo de limites é tomar um limite e elevar o numerador e o denominador, por exemplo, ao quadrado ou a qualquer outro valor. E esse é um erro bem comum. Vem comigo olhar o exemplo. Limite de x tendendo a 1 pela direita da raiz de x menos 1 dividido por raiz de x quadrado menos 1. Se a gente fosse tentar a substituição direta, a gente substituiria x por 1, e veja que é 1 pela direita, então é um número um pouquinho maior do que 1, para que as duas raízes do numerador e denominador estejam bem definidas. Então, no numerador a gente fica com 1 menos 1, que é 0, mas é um número bem pequeno positivo, e aí a gente diz que é o numerador dá 0, e no denominador a gente tem 1 ao quadrado menos 1, que é 0, raiz de 0 também é 0. Então, a gente tem uma indeterminação. Não dá para substituir direto x por 1. Agora, vamos para o erro que acontece nesse limite e depois a gente vai resolver ele de maneira correta. A maneira incorreta é pensar que eu posso eliminar a raiz do numerador e a raiz do denominador elevando o numerador ao quadrado e elevando o denominador ao quadrado. Fazendo isso aqui. Limite de x tendendo a 1 pela direita, raiz de x menos 1 e elevar ao quadrado, e fazer a raiz de x ao quadrado menos 1 e também elevar isso ao quadrado. Aí a pessoa segue fazendo contas e diz que isso é o limite de x tendendo a 1 pela direita. A raiz ao quadrado vai eliminar a raiz, então no numerador sobraria x menos 1. E no denominador também vai eliminar a raiz, sobraria x ao quadrado menos 1. Aí a pessoa escreve que o limite, quando x tende a 1 pela direita, é x menos 1. E aí abre o denominador, que é x quadrado menos 1, como x mais 1 vezes x menos 1. E aí, então, simplifica x menos 1 com x menos 1 e sobra 1 sobre x mais 1. E aí, daria para substituir o x por 1, então o resultado disso seria 1/2. Então, essa é a forma incorreta de calcular esse limite. Isso porque a gente não pode elevar o numerador ao quadrado e o denominador ao quadrado. Como que eu enxergo que eu não posso fazer isso?
Eu poderia pensar no seguinte número. Se a gente tivesse esse número aqui, raiz de 2 sobre 2. Se a gente colocar isso numa calculadora, vai dar um número um pouco menor que 1. 0,7, alguma coisa assim. Dizer que raiz de 2 sobre 2 é raiz de 2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado não é verdade. Porque raiz de 2 ao quadrado dá o próprio 2. E 2 ao quadrado dá 4. 2 dividido por 4, se eu simplificar, é 1/2. Só que isso aqui não é isso que está aqui. Raiz de 2 sobre 2 não é 1/2. Então, eu não posso elevar o numerador ao quadrado e o denominador ao quadrado. Esse é um erro bem comum. Esse limite poderia ser calculado da seguinte forma. A gente tem um quociente de duas raízes. Então, a gente pode escrever isso como uma única raiz. A raiz de x menos 1 dividido por x² menos 1. Ou seja, a gente pode escrever limite de x tendendo a 1 pela direita da raiz de x menos 1 dividido por x² menos 1. Só que o denominador ele pode ser fatorado como x menos 1 vezes x mais 1. Então, a gente pode reescrever o denominador como sendo a raiz, então, de x menos 1 e o denominador escrever como x menos 1 vezes x mais 1. Eu posso simplificar o x menos 1 do numerador com o do denominador e o que eu obtenho é o limite quando x tende a 1 pela direita da raiz de 1 sobre x mais 1. Eu tenho aqui o limite de função composta. Tem duas funções envolvidas aqui, a função raiz e a função 1 sobre x menos 1. O limite ele pode passar para dentro da raiz, então o que eu faço é calcular o limite de x tendendo a 1 pela direita da função 1 sobre x mais 1. E aí eu posso fazer a substituição direta. Então, esse limite que está dentro da raiz é 1/2. Então, o resultado disso é raiz de 1/2, ou ainda raiz de 1 dividido por raiz de 2. Raiz de 1 é o próprio 1, dividido por raiz de 2. E se a gente racionalizar isso que está aqui, a gente pode multiplicar e dividir por raiz de 2, e o resultado disso é raiz de 2 dividido por 2. E vejam que o meu exemplo foi exatamente esse, que 1/2 é diferente de raiz de 2 sobre 2. E vejam que aqui, quando eu racionalizo, eu estou multiplicando e dividindo por um número. Eu não estou elevando o numerador ao quadrado e nem o denominador ao quadrado. Eu estou multiplicando por o número 1 de uma maneira que é conveniente. Raiz de 2 dividido por raiz de 2 é multiplicar por 1, só que de uma maneira que é conveniente para que eu simplifique a minha conta. Chegamos ao segundo erro mais comum no cálculo de limites. E esse erro acontece normalmente quando a gente está calculando assíntotas horizontais, que a gente precisa calcular o limite quando x tende a mais ou menos infinito. Então, o erro aqui é considerar que a raiz de x ao quadrado é x e não o módulo de x. O exemplo é o seguinte, a gente quer calcular o limite de x tendendo a menos infinito da raiz de 3x ao quadrado mais 2 dividido por 4x mais 6. Se a gente tenta substituir direto x por menos infinito, a gente fica com x ao quadrado, que é menos infinito ao quadrado, vai dar infinito positivo dentro de uma raiz, vai ser infinito. Então, o resultado do que tem lá dentro da raiz é infinito. E 4 vezes menos infinito é menos infinito mais 6 menos infinito. Bom, mas mais infinito dividido por menos infinito, pra gente é uma indeterminação. Então, não é possível substituir x por infinito. Primeiro, a gente vai resolver a forma incorreta do limite. Depois, a gente vai para a forma correta. A gente sabe que a estratégia para calcular esse tipo de limites, quando a gente tem polinômio no numerador e no denominador, e a indeterminação é do tipo infinito sobre infinito, a estratégia é colocar a maior potência do polinômio em evidência no numerador e no denominador. Então, a gente vai fazer isso agora. Então, vamos escrever limite de x tendendo a menos infinito. No numerador, dentro da raiz, a maior potência de x que tem lá é x ao quadrado.
Então, vai ficar x ao quadrado multiplicando 3, mais 2 dividido por x ao quadrado. Se eu fizer distributiva, volta para 3x ao quadrado mais 2. E isso tudo está dividido por a maior potência do denominador é x, então vou colocar o x em evidência, que multiplica 4 mais 6 dividido por x. Se eu fizer distributiva, retorno para 4x mais 6. Bom, só que a raiz de um produto é o produto das raízes, então no numerador eu vou poder escrever raiz do produto. Limite, quando x tende a menos infinito, da raiz de x ao quadrado, vezes a raiz de 3 mais 2 dividido por x ao quadrado, dividido por x, vezes 4 mais 6 dividido por x. E agora é que acontece o erro. Dizer que raiz de x ao quadrado é x é um erro porque eu preciso olhar se esse x é positivo ou negativo. Porque a definição de raiz de x ao quadrado é que ela é o módulo de x e não simplesmente x. Mas vou continuar com o erro. O erro é dizer que a raiz de x ao quadrado é apenas x, que multiplica 3 mais 2 sobre x ao quadrado, dividido por x, vezes 4 mais 6 dividido por x. Bom, como eu tenho um produto, eu posso simplificar esse x com esse, e aí eu posso fazer o limite do quociente. No numerador, a gente tem composta da função raiz e a função 3 mais 2x ao quadrado. O limite pode entrar dentro da raiz, e eu posso fazer também o limite do denominador. Basicamente, quando o x tende a menos infinito, no numerador a gente tem 2 dividido por um número muito grande ao quadrado, esse número é muito pequeno, ou seja, já vou colocar aqui que esse número tende a zero, e 6 dividido por um número muito grande, só que negativo, também é um número muito pequeno, que eu vou colocar aqui, tende a zero. Então, o resultado do nosso limite nada mais é do que raiz de 3 que sobrou no numerador, dividido por 4. Onde que está o erro? O erro está, então, na raiz de x ao quadrado. Então, vejam o seguinte, nesse caso, eu não poderia ter escrito que a raiz de x ao quadrado é x, porque o x é um número negativo, ele está tendendo a menos infinito. Então, eu tenho que dizer que a raiz de x ao quadrado, que é o módulo de x, para esse caso vale menos x. Então, os passos para resolver de forma correta, os passos seriam os mesmos até a gente chegar aqui. A questão é só na hora de escrever o raiz de x ao quadrado. Para a gente, então, o resultado é menos x e não x. Então, eu vou partir dessa linha e vou continuar a partir dela só para não reescrever toda a conta. Então, agora, a gente vai dizer que raiz de x ao quadrado é menos x, porque o x está tendendo a menos infinito, é um número negativo. Muito semelhante com o que a gente fez anteriormente, a gente vai simplificar esse x com esse, porque é uma multiplicação. Só que vejam que sobrou um menos lá na frente, então já vou colocar aqui menos. E o limite desse outro pedaço que sobrou vai ser exatamente o que a gente fez no anterior. O 2 sobre x ao quadrado, quando x vai para menos infinito, esse aqui vai para zero. Esse limite aqui também vai para zero, então sobrou raiz de 3 sobre 4. Mas vejam que o resultado é raiz de 3 sobre 4 negativo e não positivo. Seria positivo se o x estivesse tendendo a mais infinito. Ah, mas é só um sinal. Só que se isso representa a assíntota de um gráfico, a gente teria encontrado a assíntota errada. A gente estaria colocando lá uma assíntota horizontal no eixo y positivo, só que a assíntota horizontal, na verdade, é no eixo y negativo, é em menos raiz de 3 sobre 4. E isso faz total diferença na hora, por exemplo, de fazer o esboço de um gráfico. Chegamos no erro mais comum cometido na hora de calcular limites, e esse erro acontece na hora de usar a regra de L'Hopital. Então, esse erro ele vai estar dividido em dois, porque existem dois erros que acontecem bastante no cálculo do limite usando a regra de L'Hopital. O primeiro dos erros que acontece é, se eu tiver um quociente de funções, sendo que a regra de L'Hopital diz
derive o numerador, derive o denominador separadamente e não usando a regra do quociente. Ou ainda, a pessoa reescreve o quociente como um produto e deriva usando a regra do produto, que também é um erro. O exemplo para isso é o seguinte: limite de x tendendo a mais infinito de x vezes exponencial de menos x. Então, se a gente escrever isso como um quociente, se a gente escreve limite de x tendendo a mais infinito de x e eu passo a exponencial de x para o denominador com o expoente positivo, quando o x vai para infinito, eu tenho que isso é infinito e elevado a um número muito grande também vai para infinito, a gente tem uma indeterminação. Como ela é do tipo infinito sobre infinito, eu posso usar a regra de L'Hopital. Então, o que a gente não pode fazer aqui, que é a forma incorreta, é fazer essas duas coisas. Se eu olhar para o limite como x vezes exponencial de menos x, eu não posso usar a regra do produto aqui porque eu falei que vou usar L'Hopital. E eu também não posso usar a regra do quociente nesse quociente porque o L'Hopital diz derive numerador, derive denominador. Então, o incorreto aqui é dizer que o limite, quando x tende a mais infinito de x vezes exponencial de x, e usar aqui, por exemplo, regra do produto. E escrever limite, quando x tende a mais infinito. Regra do produto, então, derivada da primeira função, derivada do x é 1, vezes a segunda função, que é exponencial de menos x, mais copia a primeira função e derivada da segunda. Derivada da exponencial de menos x, tem que usar uma regra da cadeia. Então, é a derivada do expoente, que é menos 1, vezes a própria exponencial. Então, esse sinal de mais vai virar menos e exponencial de menos x. E aí a pessoa cai lá em limite de x tendendo a mais infinito, coloca a exponencial em evidência, 1 menos x, vezes exponencial de menos x. Bom, e aí a gente tem 1 menos infinito, que vai ser o menos infinito, e exponencial de menos infinito vai para zero. Então, tem alguma coisa do tipo 0 vezes infinito aqui, que continua sendo uma indeterminação. Mas uma indeterminação que a gente chegou de forma incorreta, porque não é possível usar a regra do produto na regra de L'Hopital. Também não é possível usar a regra do quociente. Então, esse limite é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, nos permite usar L'Hopital, mas não nos permite usar L'Hopital usando regra do quociente, que seria denominador ao quadrado, exponencial de 2x. Exponencial de x ao quadrado, exponencial de 2x. Derivada do numerador 1 vezes o denominador, menos o numerador, que é x, vezes a derivada do denominador, que é exponencial de x. Se a gente for escrever, isso aqui é o limite, quando x tende a mais infinito, 1 menos x exponencial de x, dividido por exponencial de 2x, que nada mais é se eu simplificar essa exponencial de x com a exponencial de 2x, eu vou ficar com o exponencial de x no denominador. E isso foi o que eu encontrei, a mesma coisa, usando a regra do produto. O que eu não posso fazer é nem usar a regra do produto e nem usar a regra do quociente. Então, nenhuma das duas é permitida para usar a regra do L'Hopital derivando. A maneira correta de usar o L'Hopital é ter um infinito sobre infinito, é uma indeterminação, me permite usar a regra, só que a regra diz que eu vou derivar o numerador e derivar o denominador separadamente. Então, a derivada do x em relação a x é o número 1 e a derivada da exponencial de x com relação a x é a exponencial de x. Posso tomar o limite porque eu não tenho mais uma indeterminação, então 1 dividido por exponencial elevado a infinito é um número muito grande, então eu estou com 1 dividido por infinito, e isso aqui é zero, tende a zero. Então, o limite, de forma correta, usando o L'Hopital, ele tende a zero. Por fim, ainda no
primeiro erro mais comum, também usando a regra de L'Hopital, é tomar o limite de uma função, que seja um quociente que seja 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, e pode ser que, ao usar o L'Hopital, a indeterminação ainda não tenha sumido. Então, eu uso o L'Hopital uma vez e a indeterminação, por exemplo, não sumiu. Eu uso o L'Hopital de novo, mas eu só posso usar o L'Hopital de novo se eu tiver novamente uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Se a indeterminação não for desse tipo, eu não posso usar a regra de L'Hopital. Então, o erro mais comum que aparece é esse. O exemplo é o limite de x tendendo a 1 de x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1 dividido por x ao cubo menos x ao quadrado. Se a gente tenta a substituição direta, x por 1, a gente fica com 1 ao cubo menos 1 ao quadrado mais 1 menos 1. E no denominador a gente tem 1 ao cubo menos 1 ao quadrado. Então, 1 ao cubo menos 1 ao quadrado é 0, mais 1 menos 1 é 0. E no denominador 1 ao cubo menos 1 ao quadrado também é 0. Então, a gente tem uma indeterminação. 0 sobre 0. 0 sobre 0 nos permite usar a regra de L'Hopital. Mas vamos fazer primeiro da forma incorreta e depois da forma correta. Então, usando aqui o L'Hopital, o que eu vou fazer é derivar o numerador, derivar o denominador, separadamente e não com regra do quociente. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, menos derivada de x ao quadrado é 2x, mais a derivada do x, que é 1, menos a derivada do 1, que é 0, dividido por a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, menos a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Agora aqui aparece o erro. Eu penso, bom, eu tenho 3x ao quadrado menos 2x mais 1, 3x quadrado menos 1. Se eu substituo x por 1 no denominador, vejam que eu não tenho um 0 sobre 0. Eu estou com 3 menos 2 no denominador, e isso não é um 0. Então, só por esse motivo eu já não poderia usar L'Hopital. Mas o erro aqui acontece porque normalmente o pessoal não verifica se é 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então, o que é feito novamente? Eu vou derivar de novo. Então, eu vou lá e faço derivada do 3x quadrado, 6x, menos a derivada do 2x, menos 2. Derivada da constante 1 é 0, derivada de 3x ao quadrado é 6x, derivada do menos 2x, menos 2. Olha, eles são iguais, então a gente simplifica e a gente fica com o limite de x tendendo a 1 da função constante 1, e aí a gente diz que o resultado disso, então, é 1. E aqui está o erro. E o erro aconteceu aqui, dessa passagem para essa. Essa aqui não era uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então, essa aqui é a forma incorreta. Na forma correta, a primeira vez que a gente usou o L'Hopital estava correto. Era uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, quando a gente chega neste limite aqui, isso aqui, agora eu posso substituir o x por 1. 3 vezes 1 ao quadrado é 3. 2 vezes 1 é 2, mais 1. Dividido por 3 vezes 1 ao quadrado é 3, menos 2 vezes 1 é 2. O numerador é 3 menos 2, 1, 1 mais 1, 2. E o denominador é 3 menos 2, 1. 2 dividido por 1 é 2. E o resultado do limite é 2 e não o número 1. Então esse é o erro mais cometido. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo e me conta nos comentários se você estava cometendo algum desses erros no cálculo de limites. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!